Então, quando a gente fala sobre janela do Vasco da Gama, é macro, gente. É muito maior do que só olhar quem entrou, quem saiu. Porra, o Vasco não contratou zagueiro. O Vasco não contratou zagueiro? Erro grave. Erro grave. E, infelizmente, o erro grave dessa situação vai custar pontos pro Vasco. Vai custar, quem sabe, uma classificação. E a gente vai abrir a live aqui pra falar assim: tinha que ter contratado zagueiro. Tinha que ter contratado zagueiro. Mas não é agora no desespero. Era na janela. Era na janela. Agora, tratar a janela do Vasco e o momento do Vasco como tragédia, tô longe de achar isso. Sabe por quê? Se o Vasco estivesse numa situação de zona de rebaixamento e tivesse feito essas contratações, se os jogadores que estão lá no Vasco não estivessem desempenhando, se o Vasco tivesse várias e várias lacunas dentro do elenco graves, eu falaria assim: rapaziada, deu merda. Deu merda. Porque o Vasco vai cair. Agora, a situação é completamente diferente. Eu vi uma porrada de gente batendo no Marcelo Santana, no Pedrinho e tudo mais. Gente, vocês acham que o trabalho que está acontecendo dentro do futebol, ali no CT, isso também é informação, tá? Tô dando informação para vocês, porque eu converso com atletas, converso com funcionários, converso com pessoas que vivem o dia a dia. Vocês acham que o trabalho é só dentro de campo? Acham mesmo? É lógico que não. Marcelo Santana foi o cara responsável, inclusive, por ter reconstruído o Bahia fora de campo quando ele foi presidente. Ele chega ao Vasco para implantar processos, para ter melhorias, para mudar, por exemplo, o setor de scout que tanta gente criticava e foi mudado. Ou ninguém percebeu a mudança de postura e perfil nas buscas do Vasco no mercado. Maxime Domingues, quem conhece? Pode dar certo? Pode dar errado. Aposta. Mas foi um trabalho de scout. Jean David? Alguém falou aqui do Jean David no Brasil? Ninguém falou. Foi lá e foi buscado. Então, a mudança de perfil do Vasco no mercado, além de ter que ser criativo, porque tem que ser criativo, é uma mudança de perfil fruto das implantações que o Marcelo Santana fez dentro do CT do Vasco da Gama. O Vasco é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro com 34 pontos. O Vasco é quarta de final da Copa do Brasil com vantagem no primeiro jogo. O ano do Vasco já não é mais tragédia. O Vasco precisa ganhar 4 jogos para acabar o ano de forma tranquila. 4 com um jogo a menos. Cuiabá, tem Cuiabá em casa, tem Atlético Goianiense em casa. E pode botar mais dois joguinhos aí que você quiser colocar aí mais 6 pontos pro Vasco. Gente, o ano do Vasco se desenhava uma tragédia. O Pedrinho assumiu o Vasco da Gama quando o Vasco tomou de 6-1 do Flamengo e com Álvaro Pacheco. Ele toma uma decisão rápida de trazer o Paiva, dá respaldo pro Paiva, dá respaldo pro grupo, porque o grupo, repito, tudo que eu tô falando aqui é informação. Eu não estou de achismo ou análise aqui. Os atletas falam pra mim, eles falam: Pedrosa, mudou. Mudou. Estamos recuperando o Vasco da Gama. Estamos recuperando a essência do Vasco. Você pode ter certeza. Nosso grupo é limitado? Mas a gente tem respeito um pelo outro. A gente respeita a camisa do Vasco da Gama. Tudo aquilo que a gente passou no início do ano não tem nada a ver com a gente. Nós somos um grupo de jogadores que querem, que têm vontade, que estão comprometidos. Então o que eu peço, a pessoa falando comigo tem que apoiar, cara. Tem que apoiar, entendeu? Porque não foi fácil sair da lama que tava. Não foi fácil sair da situação que tava. E hoje o Vasco é um dos 8 times melhores do Brasil. Não tem como contestar isso, sabe? A KTO é a grande parceira do canal do Pedrosa. E se você puder, sempre vai fazer sua fezinha com responsabilidade. Se você for maior de 18 anos, faça lá na KTO. Utilize o cupom Pedrosa. É só clicar no link que tá aqui na descrição ou colocar kto.com e colocar esse cupom. Cupom Pedrosa é muito importante para você continuar, porque sem a KTO, tudo isso aqui, essa boa estrutura, tudo isso aqui que a gente está fazendo não seria possível. Então, obrigado, KTO. Se você está apoiando a KTO, você está me apoiando também e a gente vai se ajudando nessa caminhada, beleza? Agora o recado da Simples Reserva, a nossa parceira também aqui, cupom Pedrosa10, você tem 10% de desconto
A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, cupom PEDROSA10, 10% de desconto, roupa, qualidade reserva para você se vestir bem. É só você apontar sua câmera pro QR Code que fica passando aqui na tela aqui ou clicar no link da descrição que tá lá, cupom PEDROSA10. Um beijo pro João Vascaíno, cara que é o idealizador da Simples Reserva e obviamente o Rony também, que é o dono da reserva, é vascaíno também. Então um abraço pra rapaziada aí que me dá todo o apoio aqui no canal também, beleza? Então às vezes eu acho que o torcedor ele vem naquela ânsia de tem que contratar, tem que contratar. Irmão, para ver a situação do time. Quando que você imaginou há 3 meses que o Vasco estaria classificado nas quartas de final da Copa do Brasil e entre os 8 do Campeonato Brasileiro? Quando? Me responde aí no chat. Se você falar que imaginava isso, você está mentindo. Você está mentindo. Tá? Então, a janela do Vasco da Gama, ela foi maravilhosa? Não. Teve um erro grave de não ter trazido o zagueiro? Teve. A situação do Vasco é uma lama? É uma tragédia? Também não. Isso quer dizer que eu estou satisfeito com isso? Claro que não. Eu quero que o Vasco progrida. Eu quero que o Vasco vença. Eu quero que o Vasco dispute um título. Eu quero que o Vasco se classifique para a Libertadores. Eu quero tudo isso. Agora, se não acontecer e o Vasco estiver ali entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, se o Vasco cai numa Copa do Brasil, amigo, com a tragédia que se desenhou, com uma empresa que abandonou o clube, com o Pedrinho tendo que assumir o clube cheio de, desculpa a palavra, cheio de pica para resolver, o Vasco terminando entre os 10 do Brasileiro, porra, meu irmão, eu vou viajar nas minhas férias feliz da vida. Feliz da vida. Então eu acho que em algum momento a gente precisa colocar o pezinho no chão e parar. Puta que pariu, meu irmão. Tem 3 meses que a gente tomou de 6. Tomamos de 4-0 do Criciúma em São Januário. E aí? O que foi feito, mesmo com o elenco limitado, foi uma potencialização de bons jogadores que o Vasco já tinha. Léo Jardim, Lucas Piton, João Vitor, Verratti, Adson, David, muito contestado, mas tá lá, sempre marcando seus golzinhos, sempre dando seu jeito de aparecer. Vem a base, Leandrinho, jogando muito. JP em algum momento, jogou bem também. Estrela, apesar de ter se machucado, foi importante, 3 pontos pro Vasco. Tá? E quantos outros eu posso falar aqui? Vários. Poderia falar vários. Puma Rodrigues. Gente, Puma Rodrigues era um jogador que as pessoas queriam fora do Vasco. Ele meteu gol numas quartas de final de Copa do Brasil. Com o Vasco todo esburacado. Todo esburacado. Sem seus principais jogadores. As pessoas falam do Payet, mas alguém tem dúvida de que o Payet tem ajudado e muito o Vasco da Gama? E muito. Que ele é um facilitador. Que ele é um cara que finalmente está tendo também a oportunidade, tirando a reta final do ano passado, que também era um time organizado, também era um time decente e um bom time do Vasco. Mas agora ele tá num time que corre pra ele. Agora ele tá num time organizado. O Vasco joga bola, cara. O Vasco joga bola. Joga entre os melhores do Brasil? Não. É um nível altíssimo? Tem um elenco maravilhoso? Não. Mas o Vasco joga bola, cara. Pega os últimos gols do Vasco aí, você vai ver gols trabalhados. Você vai ver gols com consciência. Tá? Tem um trabalho ali feito. O Paiva é um cara que tenta variar taticamente, ele tenta achar soluções dentro do jogo, ele acerta e erra. Acerta e erra. Mas eu sempre falo aqui, ele acerta muito mais do que erra. Muito mais. Não é à toa que o Vasco tem 34, e se a gente for parar para pensar, infelizmente, nos jogos de Criciúma, fora de casa, e Red Bull Bragantino,
O Vasco poderia ter 38 pontos no Brasileirão. O cara tira leite de pedra. Só que tira leite de pedra pelo bom trabalho que ele faz, ao mesmo tempo que, quando o Vasco tomou de 4-0, tomou de 6-1, eu falei aqui, não é possível que esses caras cheguem em casa, olhem pro filho, olhem pra esposa, olhem pra família e achem isso normal. É falta de vergonha na cara. Esses caras mudaram a mentalidade. Quem pega os bastidores do Vasco da Gama percebem claramente, nitidamente, que tem uma palavra ali que é sempre falada. Vitória. Mentalidade. Mudança de mentalidade. Precisamos nos acostumar a ganhar. Ganhar é bom demais. Precisamos mudar. Porque o Vasco é grande. O Vasco merece coisas grandes. O Vasco merece ir para outro patamar. Então, independentemente de qualquer outra coisa, janela boa, ruim e tal, hoje a torcida do Vasco tem um grupo que joga por ela. Hoje a torcida do Vasco tem um grupo que está confiante. E eu não vejo nenhum motivo, como eu já falei aqui em outras lives, tá? Eu não vejo nenhum motivo de qualquer torcedor vascaíno não acreditar nesse time. Repito, isso não é garantia de vitória. O Vasco não é favorito na Copa do Brasil. O Vasco vai jogar um Campeonato Brasileiro para ficar entre os 10. Mas isso é garantia de respeito. De ir para São Januário e apoiar, seja lá quem for que esteja em campo. E esses caras têm mostrado isso pra gente, tá?